Volume 04, Capítulo 4, Passando dos Limites e Além. Subiu de nível. A batalha havia se transformado em uma luta até a morte. Continuei matando monstros e ganhando experiência, subindo de nível de tempos em tempos. Isso manteve meu MP totalmente restaurado e me permitiu manter um vínculo com Pigmaru. Essa é uma estratégia extremamente imprudente, até mesmo para os meus padrões, mas é minha única opção. Atravesse o caminho deles, Slay. Furioso. A chuva forte continuava caindo do céu, misturando-se a geysers de sangue que jorravam ao seu encontro. O estrondo dos cascos de Slay batendo na terra ecoava incessantemente abaixo de mim. Para! É muito rápido para isso. Escuro. Troquei de habilidade rapidamente. O monstro enorme ficou cego, escorregando para o chão e espalhando lama pelo ar. Apliquei paralisar nele assim que caiu, e então usei Furioso para finalizá-lo no momento em que outro monstro enorme saltou sobre minha cabeça. Este não é apenas enorme, mas também ágil. Slay, vá mais devagar. Pigmaru. Squee. Lancei meus tentáculos para o ar. Durma. O monstro caiu no chão atrás de mim, caindo indefeso na terra encharcada. Virei-me e adicionei Paralisar e Furioso ao monstro, o substituto da minha antiga combinação de Paralisar e Veneno, para finalizá-lo. Não que Veneno ainda não tivesse utilidade. Eu podia aplicá-lo a vários alvos ao mesmo tempo, ao contrário de Furioso, que era de alvo único. Havia um círculo de monstros espalhados pelo perímetro do campo de batalha, todos se contorcendo e sofrendo sob a aflição do meu veneno. Um grande coro de gritos e lamentos encheu meus ouvidos. Continuei, olhando para os monstros gemendo enquanto avançava. Mas, para ser sincero, nós também não estávamos na melhor forma. Pigmaru estava extremamente fatigado. Quanto mais nos uníamos, mais vividamente eu sentia a força do pequeno slime diminuindo. Mas ele ainda se esforçava ao máximo enquanto lutávamos. Slay também estava machucada. Com uma das patas fora de ação, ela estava mais difícil de controlar e um pouco mais lenta. Eu também tinha ferimentos nas coxas e nos braços, mas não sangrava. Há pouco, sofri um corte bem fundo. Doeu, mas quase não sangrou. Olhei para baixo e vi uma crosta já começando a se formar ali. Pensei um pouco. Devem ser meus modificadores de estatísticas. Verifiquei minha tela de estatísticas e vi que meu HP havia diminuído. Acho que esse modificador de estatísticas de HP me impede de perder muito sangue. Minha luta com o Devorador de Almas passou pela minha mente, o ataque de raio que arrancou minhas unhas. Enrolei-a imediatamente com um pedaço de tecido, mas não sangrou o suficiente para que eu precisasse fazer mais nada. E também não doeu tanto. Faz sentido agora. Então, meu modificador de HP vai aliviar a dor e reduzir a perda de sangue. Eu ainda não me machuquei gravemente, então sempre pensei que HP fosse apenas uma estatística que dava mais poder de vida. Mas me dá medo pensar no que pode acontecer se eu chegar a 0 HP. Talvez toda a perda de sangue e dor que meu modificador de HP vem retendo venham de uma só vez. Sempre existe a possibilidade de ser minha estatística de defesa fazendo isso também. Pensarei mais sobre isso quando não estiver ocupado lutando pela minha vida. Eu estimulei Slay a trotar, depois a fiz ir mais rápido, mantendo minhas mãos estendidas na minha frente em ambos os lados enquanto eu cavalgava. Parece que até alguns dos monstros aqui dão valor às suas vidas. Eles estão finalmente começando a entender que não deve mexer comigo. Os monstros de pequeno e médio porte tendiam a perceber isso primeiro. Notei uma tendência semelhante nos monstros que enfrentei nas ruínas do descarte. Quando estavam em desvantagem, fugiam para salvar a própria vida. A horda de olhos dourados balbuciou de medo enquanto recuava. Acalmei minha respiração, dando-lhes um sorriso torto. Se você está preparado para matar, é melhor estar preparado para morrer. Eles não são completamente inúteis, são presas úteis para serem transformadas em experiência. Eu realmente gostaria de continuar aniquilando-os, mas
Já era hora. Lá vem eles. Outra horda está me observando. Eles estão mantendo uma boa distância há algum tempo. E, pela presença deles, são muitos. Os espertos são sempre os mais difíceis de lidar. Aquela astúcia cruel, esperando para capturar alguma presa cansada de lutar com outro predador. Eu me pergunto. Deixei meus braços soltos ao lado do corpo, respirando lenta, superficialmente e calmamente, mantendo os ombros parados. Um dos monstros, sentindo que eu estava cansado, finalmente aproveitou a oportunidade para atacar. Ele rugiu enquanto rolava por uma árvore e se revelava a mim. Num instante, ergui meu braço de volta na direção do monstro. Você achou que eu estava tão cansado que não conseguiria continuar? Surpresa. Apliquei paralisar e, logo em seguida, furioso. Nio. Olhei para o monstro moribundo respirando com dificuldade, em seus últimos suspiros. Nossa, caí nessa de cabeça. O monstro se transformou em uma fonte de sangue, cessando somente quando deu seu último suspiro. Subiu de nível. Nível 1997 para nível 2000. MP completamente restaurado novamente. E finalmente cheguei ao nível 2000, hein? Bem, e agora? Olhei para a última horda de monstros, que me cercava lentamente, esperando cuidadosamente a chance de atacar. Você sacrificou um dos seus. E por quê? Suspirei profundamente. Idiotas. Você acha que vai me comer? Vocês é que vão ser comidos. Usei minhas habilidades de efeito de status de forma descontrolada e despreocupada. Furioso. Minha respiração, que eu controlava antes, agora estava rápida e irregular. Às vezes, eu sentia que meu corpo não tinha força para fazer o que eu queria. Subir de nível e ganhar modificadores de estatísticas não significa que eu não fique cansado. Tudo bem. Estou mais afiado quando meu cérebro precisa trabalhar horas extras. Foi como se eu tivesse voltado ao momento em que me encontrei neste mundo. Tive um flashback vívido da época em que encontrei aqueles cadáveres nas ruínas do descarte. Se eu deixar você me impedir, nunca vou me vingar daquela deusa imunda. Vou. Girei Slay, seus cascos deslizando na lama. Onde eu estivera segundos antes, um ataque de um tipo humanoide atingiu o chão. Foi um ataque de laser, um feixe de energia como o do Devorador de Almas. Deixou uma cratera no chão, da qual saíam fiapos de vapor. Slay continuou deslizando para o lado. Pigmaru. Skuscui. Estiquei meus tentáculos em uma rede ampla mais uma vez. Paralisar, furioso, escuro, durma, veneno, usei tudo à minha disposição, exceto congelar, mergulhando nas profundezas de uma verdadeira batalha pela minha vida. Eu vou matá-los. Matá-los. Matar todos eles. Subiu de nível. 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 Os monstros que me atacavam agora estavam desesperados para me matar. Suas expressões enlouquecidas demonstravam medo enquanto enxameavam. Então aconteceu quando 3 deles estavam se aproximando de mim. Não consegui desviar. Um ataque veio voando do meu ponto cego, atingindo Slay no flanco. Ela soltou um grito estridente, mas antes que eu pudesse chamá-la pelo nome, ela já estava de volta à luta. Me inspirando enquanto zurrava alto. Com um relincho e um bufo, um hálito branco saiu de suas narinas. Ela não se parecia com nenhum cavalo que eu já tivesse visto. Slay pousou perfeitamente sobre suas 7 patas boas e se virou para encarar o monstro. Bufo. Gah! Era como se houvesse tremores percorrendo a floresta, sacudindo até as gotas de chuva que caíam. O desejo de vingança de Slay claramente aterrorizava os vários monstros à sua frente. Paralisar. Não deixei a mudança passar em vão, pegando todos eles ao alcance com minha habilidade de paralisar. Então, um elefante gigante com vários chifres salientes veio em nossa direção. Era rápido e ágil, nada parecido com um elefante de verdade.
Ainda fora de alcance? Talvez eu possa. Pigmaru. Sku-ii. Meus tentáculos não se moveram. Eu tinha MP mais que suficiente na reserva para continuar. Chegou ao seu limite, hein? Toquei um dos tentáculos no meu ombro. Pigmaru, você se saiu bem. Ele tem se esforçado tanto esse tempo todo. Já chega. Ajuda mais do que suficiente nessa luta. Desconectei meu link para Pigmaru. Sku-ii. Sku-ii. Você já fez muita coisa. Não se esforce demais. Durma agora, e eu cuido do resto. Bufo. Slay estava pronta para lutar, respirando pesadamente pelo nariz como se dissesse: deixe isso comigo, Pigmaru. Você também já deve ter ultrapassado seus limites, Slay. Dei um tapinha gentil no pescoço do cavalo preto. Se você realmente acha que fez tudo o que podia, não esconda, só me diga, ok? Eu cuido de tudo sozinho a partir daí. Conto com você para cuidar das Serais e das outras quando voltar. Talvez seja injusto da minha parte dizer isso dessa forma, mas ainda há pessoas que você precisa proteger. Após uma breve pausa, Slay assentiu com a cabeça e bufou. A batalha continuou. Talvez não tenha sido tão longa quanto pareceu, mas para mim era como se estivéssemos lutando por horas e horas. Tirei a máscara e cuspi sangue, limpando o canto da boca com um manto rasgado. Só falta um. O monstro se aproximou numa velocidade assustadora, gritando e uivando enquanto se aproximava. Eu nem conseguia mais enxergar direito. Acho que é um tipo humanoide. Aquele canalha está usando os cadáveres dos outros monstros como cobertura. Não consigo aplicar habilidades de efeito de status a nada que não esteja na minha linha de visão. Ele deve ter percebido isso. Mas não vai demorar muito. Slay, gritei. Bufo, foi a resposta dela, embora estivesse sangrando pelos ferimentos. É isso. A fase final. Instiguei-a a galopar, afastando-me para o lado e mudando de posição para poder mirar no inimigo. O monstro respondeu mudando de posição para se proteger atrás dos cadáveres. Simples, mas eficaz. Não posso usar os tentáculos do Pigmaru agora, então meu alcance está reduzido. Preciso me aproximar e encontrar um jeito de avistá-lo. Do outro lado da pilha de cadáveres, várias bolas de luz foram lançadas no ar. Elas cintilaram, pequenas partículas de luz explodindo no ar. No momento seguinte, elas lançaram raios laser de luz sobre nós, vindas de cima. Gá! Evitei o pior, mas levei um golpe de raspão no ombro esquerdo quando não consegui me desviar rápido o suficiente. Evitamos o resto graças às esquivas rápidas da Slay. Aquele ataque de laser de antes foi obra desse cara. Atirando em nós de um lugar seguro, hein? Deve estar detectando nossa localização com som. Mas essa chuva está nos tornando mais difíceis de localizar, e ele não consegue atirar em nós com precisão, só sabe nossa localização aproximada. Outros monstros também foram pegos por aquele ataque. Entendo. Há vantagens em não se importar com seus companheiros monstros. Mas isso não parece nada bom. O inimigo pode me atacar de fora do meu alcance. Se eu não fizer algo rápido, ele continuará atacando e eu não terei como revidar. Preciso avistar essa coisa, ou tudo isso terá sido em vão. As bolas de luz flutuaram no ar e lançaram uma segunda rajada de laser sobre nós. De alguma forma, conseguimos nos esquivar, mas não tínhamos como contra-atacar. A menos que eu faça alguma coisa, daqui para frente tudo vai por água abaixo. Pigmaru. Desculpe, mas... Você se importa se eu pedir para você fazer só um último serviço? É um pouco perigoso. Sku-ii. Pigmaru grudou no meu pescoço, como se estivesse me dando o último empurrão enquanto eu hesitava sobre o que fazer. O pequeno slime estendeu um tentáculo verde, sim. Eu te devo uma, amigo. Os lasers vieram pela terceira vez. Algo caiu no chão, espirrando com força na lama.
Era a máscara do Senhor das Moscas. O monstro humanoide reagiu imediatamente à cabeça decepada. Ele deveria estar pensando que um de seus lasers fez o trabalho direito agora mesmo. Erro de principiante. Houve uma mudança imediata na presença do outro lado da parede de cadáveres. O monstro humanoide fez uma curva acentuada, atraído pela isca, mas ainda não se revelou. Squee! O pequeno slime gritou. Slay também já estava se mexendo. Tudo isso para me colocar em uma posição em que eu possa ver a coisa. Eu precisava de um único momento, apenas uma chance. Mas me senti um pouco lento demais. Conforme o monstro humanoide se virava para o ataque iminente, parecia apenas uma fração de segundo mais rápido do que eu. Esse é o fim? Slay surgiu do outro lado do monstro como uma finta, me dando tempo para lançar o verdadeiro ataque. Paralisar. Já percebeu? O verdadeiro ataque veio de cima, não da lateral. Mas agora é tarde demais. Com a máscara, eu queria fazer o monstro humanoide pensar que eu estava criando uma isca e que eu atacaria pela lateral. Na verdade, meu plano tinha mais camadas do que isso. Encarreguei Pigmaru e Slay de distrair o monstro, mas me escondi ao lado de Slay, longe da vista. Quando o monstro se virou para o baque da máscara de mosca que eu havia enchido com água da chuva, pedi para Slay me lançar no ar e cronometrei o salto para ser abafado pelo som do grito de Pigmaru. Eu podia ver que o monstro humanoide paralisado diante de mim entendia tudo isso agora. Você se escondeu para que minhas habilidades não pudessem te alcançar, é? Isso significava que você também não conseguia ver o que estávamos fazendo. Sempre havia a chance de Pigmaru ou Slay se machucarem. Felizmente, consegui subjugar o monstro antes que isso acontecesse. Agora eu não ia dar a ele nenhuma última chance de nos enganar. Furioso. Seu sangue jorrou no ar. Ai! Olhei por cima do meu ombro esquerdo para o ferimento do laser, estremecendo com a dor aguda. Agora que as coisas se acalmaram, dói muito. Mas, graças ao meu modificador de HP, não tem tanto sangue assim. Quanto será que ainda resta? A tela de estatísticas está fechada desde que cortei meu vínculo com Pigmaru. Abrir status. Eu mal conseguia distinguir a tela semi-transparente que exibia minhas estatísticas. HP. Mais 135 de 5.898. Meu HP estava quase no fim. Está afetando meu estado mental mais do que eu esperava. Estou em perigo real. Meus modificadores de estatísticas não vão servir de muita coisa se eu morrer. Subiu de nível. Nível 2017 para nível 2019. O número no meu medidor de HP começou a subir. HP. Mais 156 de 5.898. Acho que minha mana é totalmente restaurada quando subo de nível, mas o HP só se recupera aos poucos. Preciso descobrir o que fazer com esse ferimento. Mas, por enquanto, não detectei a presença de mais monstros, então... De repente, percebi que havia uma notificação na minha tela de estatísticas. Habilidade subiu de nível. Aparentemente, minha habilidade de paralisar finalmente subiu de nível novamente. Gostaria de saber que tipo de novo efeito isso terá desta vez. O quê? Levei a mão à boca, surpreso, enquanto olhava de soslaio para a notificação. Isso é uma versão de nível superior de paralisar? Habilidade de classificação superior desbloqueada. Lento. Corri pela floresta, olhando para baixo para ler a tela enquanto caminhava. De todas as minhas habilidades, eu uso paralisar com mais frequência, e esta é uma versão superior. Mas, a julgar pelo nome, não parece tão boa. Uma versão inferior, mais para isso. Mas talvez não. É muito cedo para julgar, especialmente quando se trata das minhas habilidades de efeito de status. Pode ser útil com a aplicação certa. Essas habilidades trapaceiras e injustas me salvaram em inúmeras ocasiões, tem que haver um jeito de usar esta também. Acho que vou testar mais tarde, quando tiver tempo.
No momento, minha maior prioridade é verificar o grupo. Corri em direção a Pigmaru e Slay. Pum. Pio 1. Apenas relaxe e descanse um pouco. Dei mais um passo pela lama e água acumuladas no chão da floresta, segurando Slay nos braços. Pigmaru também descansava, enrolado na minha cintura. O pequeno slime parecia mais fraco do que o normal, como se mal conseguisse se segurar em mim. Slay estava visivelmente exausta e havia retornado completamente à sua forma original. O ferimento na pata traseira direita permanecia. Enfaixei-a com um pano, mas, somado ao seu cansaço extremo, o ferimento deixava poucas chances de Slay andar sozinha. Desculpe por pressionar vocês dois tanto. A chuva forte parou tão rápido quanto começou. Quase como se depois que a luta acabou, até a chuva soubesse que tinha que parar. As nuvens pesadas se dissiparam, e o céu estava começando a ficar vermelho carmesim, o sol se poria completamente em breve. Serás e as outras ainda estão abrigadas naquela caverna? Eu não me importaria em simplesmente seguir em frente pela noite se estivesse sozinho, estou acostumado com o escuro, mas, pensando em Slay, não quero correr esse risco. O complexo labirinto de árvores estava pintado com as cores do pôr do sol enquanto eu avançava. O suor escorria das pontas dos meus cabelos, mas eu continuei. Ao longo do caminho, vi inúmeras lembranças do massacre que ocorrerá. As árvores rachadas e estilhaçadas no meu caminho revelavam a intensa batalha, e toda a área estava repleta de cadáveres de monstros. De tempos em tempos, eu ouvia gemidos vindos de além das árvores, monstros envenenados, mas ainda não completamente mortos. Olhei para o caminho devastado que estava à minha frente. Certo, então. Tudo depende de quão precisamente eu consigo me lembrar do mapa em comparação com onde estamos agora, mas... lutar contra aqueles monstros e ao mesmo tempo manter minha localização em mente não era possível, nem para mim. Eu poderia simplesmente seguir o rastro de cadáveres e eventualmente retornarei, suponho. Pump e... Slay começou a balançar o rabo para frente e para trás. O que foi? Seu rabo começou a balançar em uma certa direção, em direção à floresta. Você quer que eu vá por ali? Pio. Não me diga. Você consegue sentir o cheiro de cereais, mesmo em um momento como este? Pump e... Tudo bem então. Continuei, seguindo as instruções de Slay. No caminho, Pigmaru se mexeu para verificar meu estado. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que estava bem. Sorte que Cerais não está aqui, ela saberia que eu estava mentindo. Eu nunca imaginei que lutaria contra números como esse sem levar alguns golpes, mas... felizmente, não havia monstros no nível do Devorador de Almas. Teria sido uma luta curta. Aquela coisa estava lá para impedir que heróis veteranos chegassem à superfície. Fazia sentido que fosse em um nível diferente. Mas hoje havia alguns monstros espertos no campo de batalha. É perigoso para mim presumir que o Devorador de Almas é o melhor que os tipos humanoides têm a oferecer. Continuei andando, absorto apenas em colocar um pé na frente do outro. Então parei. Respirei fundo e suspirei. Interpretação. Não há razão para eles deixarem presas enfraquecidas escaparem por entre os dedos, não é? Monstros estavam se reunindo ao meu redor novamente. Há uma maneira positiva de encarar isso, estes são apenas os retardatários que saíram da horda cedo. Eles não parecem muito fortes, mas... estou carregando Slay e estou derrotado. Se todos me atacarem de uma vez, talvez eu não consiga derrotá-los. Certo. Posso fazer isso funcionar. Abrir status. Vamos testar essa nova habilidade. O custo de MP é 5.000. É um salto enorme em relação aos 10 MP de todas as minhas outras. Ótimo. Tenho mais de 60.000 MP restantes. Não custa nada testar uma vez, pelo menos. Gritos assustadores de monstros sacudiam as árvores, ecoando na escuridão crescente. Eles se aproximavam de todas as direções.
Slay e Pigmaru se moveram para tentar ajudar, mas eu os acalmei. Eu consigo lidar com isso. Lento. Tudo bem, como isso funciona? Uau! Olhei com os olhos arregalados para a tela de estatísticas. O medidor de MP estava diminuindo a uma velocidade alarmante. Que habilidade é essa? Ela está consumindo mana, quase como se eu estivesse conectado ao Pigmaru. Talvez até mais rápido. Parei de repente. A contagem regressiva do medidor de MP havia me distraído das flechas e lanças lançadas de todos os lados. Elas não eram tão fortes quanto eu esperava. A lança, em especial, estava muito longe do alvo e meus inimigos eram péssimos no arco e flecha em comparação com Seras. Saquei minha espada curta. Eu poderia até cortá-los do ar com essa coisa. Tomei uma decisão na hora e entrei em ação. Foi aí que percebi que algo estava errado. Ah! Eles estão lentos? As lanças, as flechas. Até os monstros. As gotas de chuva caindo das folhas. Tudo é meio lento. Mas parecia que eu conseguia me mover normalmente. Isso não é lento o suficiente para ser chamado de câmera lenta ou algo assim. E quanto ao Pigmaru e a Slay? Squee. Pumpiu. Não havia nada lento na maneira como eles soavam. Será que é porque eles estão ligados a mim? Ou talvez haja alguma área ao meu redor que não seja afetada pela habilidade? Talvez ambos? Vou ter que te colocar no chão, Slay. Estendi meu braço em direção ao monstro que avançava. Nessa velocidade. Tenho tempo de sobra. Nada de perigoso na situação, boa hora para testar, então. Paralisar. Erro. Habilidade duplicada, não é possível aplicar duas vezes. Então, não posso usar paralisar ao mesmo tempo que a habilidade superior. Que tal? Escuro, furioso, veneno. Erro. Habilidade duplicada, não é possível aplicar duas vezes. Então não posso usar nenhuma delas junto com o lento. Tenho que usar essa habilidade sozinha, né? Bem. Troquei minha espada curta para a mão secundária e avancei em direção ao monstro. Dependendo de como eu uso, isso pode não ser tão ruim. Caminhei calmamente, desviando rapidamente de um projétil que estava mais lento. O mundo continuava lento como sempre. Agora eu estava diante do monstro que havia atirado a lança, ele me encarava confuso. Surpresa. Ah, eu deveria testar isso também. Aproximei-me, estendendo a mão esquerda vazia em direção ao monstro. Quando cheguei perto o suficiente. Gra. O efeito de desaceleração do monstro havia desaparecido. Quando vi que ele conseguia se mover normalmente, rapidamente puxei minha mão. O monstro foi puxado de volta para o mundo do tempo desacelerado. Isso significa que funciona a uma certa distância de mim. Parece estar a cerca de 1 metro de distância. Era por isso que Pigmaru e Slay conseguiam se mover normalmente? Então, aproximei-me rapidamente do monstro e cortei sua garganta. Eles demoram bastante para reagir e se defender. É fácil para mim dar o primeiro golpe e atingir os pontos fracos deles. Deve ser assustador da perspectiva deles. Um inimigo se aproximando para atacar, e você é lento demais para se defender. Virei-me para ir limpar os outros monstros. Restavam 3, todos com evidente terror e pânico estampados nos rostos. Espere 1 minuto. Quando ativei essa habilidade, não tinha todos eles na minha linha de visão. Eles me atacaram de direções diferentes, eu não poderia estar olhando para todos eles. Todas as minhas habilidades até agora exigiram que eu olhasse para o alvo para serem ativadas. Enquanto o inimigo estiver ao alcance, não preciso ficar olhando para ele. Entendo, agora entendo que é tão superior. Minha mente estava acelerada. Isso deve ser útil em situações em que quero evitar ser emboscado ou quando preciso sair do alcance de ataque do inimigo o mais rápido possível. Devo verificar qual é o alcance máximo desta coisa mais tarde.
Além disso, os alvos que eu tocar ainda serão afetados pelo efeito de lentidão? Olhei para o rabo de Slay balançando para frente e para trás. Parece que está entrando e saindo da faixa de 1 metro às vezes. Mas não está diminuindo a velocidade. Isso significa que alvos que me tocaram ainda podem se mover normalmente? Né? Que número é esse? Notei um display extra ao lado do meu medidor de MP. Restante: 1313 de 5000. O número estava diminuindo. Então isso significava: o efeito dura até os 5000 MP que usei chegarem a zero? Perguntei, juntando as peças na cabeça. Mas se está sendo exibido assim, então talvez. Rapidamente cuidei dos outros 3 monstros, com a mente ainda a 1000. Não demorou muito para que o medidor chegasse a zero, e o mundo voltasse à velocidade normal. Ainda tenho bastante MP sobrando. Senti a presença de mais monstros por perto. Vamos testar isso também. Caminhei em direção à nova ameaça. Essa habilidade está em tempo de recarga. Já dá para perceber. Esta nova habilidade tem um limite de 5000 MP por vez. Isso significa que não posso simplesmente despejar toda a minha mana nela de uma só vez. E não posso usá-la repetidamente até que toda a minha mana se esgote. Há um limite. Isso também significa que não posso ativá-la e desativá-la à vontade no meio do combate. Virei-me e continuei meu caminho, sabendo um pouco mais sobre como minha nova habilidade funcionava. Eu sempre conseguia derrotar monstros normalmente até ela zerar. Certo, então. Meus joelhos quase falharam, e tive que lutar para me manter de pé. Guardei minha espada curta. Então, me endireitei e estendi os braços na pose de sempre. Pode ser um pouco difícil lutar contra tantos deles no meu estado atual, mas minhas fiéis habilidades irão. Pak-Pak-Yu. Slay de repente pulou de alegria. Sim, eu também sinto isso. Havia uma presença estranha misturada aos outros monstros, movendo-se em nossa direção a uma velocidade assustadora. Pode ser difícil para mim neste estado. É melhor terminar isso o mais rápido possível. Apontei meu braço diretamente para o monstro mais próximo. E ele foi cortado ao meio diante dos meus olhos. Um jato de sangue vermelho vivo jorrou do corpo que caía. Abaixei meu braço. Finalmente te encontrei, Tuka. Entendi por que Slay estava tão animada quando 2 olhos amarelos me encararam na escuridão. Então Eve se transformou em um borrão amarelo, correndo para matar os monstros que vinham em minha direção. Os desistentes da Horda não eram páreo para a guerreira dos esportes sangrentos mais forte do mundo. Eve voltou para mim quando terminou, limpando o sangue da lâmina. Você está bem agora. Ou melhor, não exatamente bem, mas... disse ela, notando meu ferimento. O pelo dela estava molhado e pesado, ela deve ter vindo na chuva para me buscar. Não conseguiu ficar parada? Perguntei. Eu meio que esperava que a Eve fizesse algo assim. Ela é teimosa, bem, ela é sincera. Ela se sente muito mais obrigada a ajudar os outros do que a maioria. Isso é melhor do que ser simplesmente responsável, pelo menos na minha opinião. Desculpe. Mas como aquela que causou a debandada dos monstros, senti que tinha que... Levantei a mão para detê-la. Você já se desculpou. Estou cansado de ouvir isso. Então sorri para ela. Você realmente tem um forte senso de responsabilidade, não é? Vamos lá. Continuei andando, e Eve me seguiu em silêncio, até que finalmente ela falou novamente. Por que você não me repreendeu? Ela perguntou. Eu presumi que você viria atrás de mim de qualquer jeito. E você acabou me salvando, não foi? Então. É isso. Agora que está escurecendo, vou contar com você para encontrar o caminho de volta. Deixei marcas pelo caminho. Devemos conseguir voltar com bastante facilidade. Se você está aqui,
Acho que isso significa que convenceu serás a deixá-la ir? Seu conselho foi útil. Que bom ouvir isso. Espera aí. Você está sendo muito brando com você? Terminei a frase dela. Não. Eu sei que não há nada de brando em você. Eu sei disso, e ainda assim, de alguma forma, sinto que você está sendo muito clemente comigo. Que padrões você está usando para a clemência? Padrões? Escute, eu simplesmente não dou muita importância a culpar as pessoas, só isso. Sem mencionar que Eve não fez isso por maldade e sabia exatamente o que estava fazendo. Ela se desculpou e se sente mal pelo que fez. Você vai ser mais dura consigo mesma do que eu seria. Tuca! Não consegui conter uma risada. E eu não sou exatamente uma pessoa boa o suficiente para sair por aí criticando os outros pelas suas ações. Eve pensou nisso em silêncio por um tempo. A noite caía na terra dos monstros de olhos dourados. O ar estava abafado, a chuva e as plantas se misturavam àquele cheiro único da floresta. Uma brisa fresca soprava levemente em minha pele, ainda com o cheiro da chuva que havia levado. Slay e Pigmaru estão bem? Acho que sim. Mas a gente devia pedir para Serais dar uma olhada nos dois quando voltarmos. Eve acariciou levemente as costas de Slay. Você protegeu Tuca tão bem. Pumpiu. Permita-me, disse ela, tirando Slay do meu ombro. Então Eve me pegou no colo e me colocou no outro ombro. Uau, ei! Fiquei impressionado, percebendo mais uma vez o quão forte Eve realmente era. À primeira vista, ela não parece tão musculosa, mas uau! Essa é a minha especialidade, pode-se dizer, disse ela, como se tivesse lido minha mente. Se encontrarmos um monstro pelo caminho, eu te coloco para lutar. Isto é, se eu puder contar com a sua ajuda? Claro. Nosso capitão é confiável como sempre. Eve continuou, sem hesitar, como se parte daquele peso de responsabilidade tivesse sido aliviado. Depois de alguns minutos, ela parou de repente, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Pensando bem, tem uma coisa que eu deveria te contar. Quando eu estava procurando por você, me deparei com outras heroínas de outro mundo. Eve me contou sobre seu encontro com elas na floresta. Kashima e as irmãs Takao, hein? A garota Kashima não me deu o nome dela, era apenas como as outras a chamavam. O 2C, estão aqui. Nesta floresta. Eles provavelmente estão aqui para ganhar experiência matando monstros de olhos dourados. Eles foram pegos naquela debandada mais cedo. Me sinto mal por colocar Kashima em perigo, mas se as irmãs Takao estivessem com ela, ela provavelmente estaria bem. Tuca, quem é essa tal de Hijiri Takao? Ela não deve ser subestimada. Bem, eu concordo com você nisso. As irmãs Takao eram uma presença estranha dentro do 2C, tanto que Kirihara e sua gangue as ignoravam ativamente, e até mesmo Zakurogi mantinha distância. Bem, acho que Zakurogi estava mais interessado em perseguir Saias em geral. As irmãs Takao eram intocáveis e incognoscíveis. Eu conseguia entender Itsuki, mas Hijiri era outra história. Era como se houvesse emoções escondidas bem no fundo, sob a superfície, que ninguém conseguia alcançar. Não é que ela se recuse a falar com outras pessoas, e ela consegue ter conversas normais quando quer, mas tudo que ela diz é logicamente calculado. Ela só tende a dizer de uma forma meio difícil de entender. Ela parece bastante sensata quando você coloca dessa forma, disse Eve. Ela é. É só quando você está falando com ela que. Como se você não estivesse falando com um humano. Eve terminou minha frase. Ah, sim. Acho que é essa sensação que tenho. Ou é como se você não conseguisse dizer se ela é ruim em expressar seus sentimentos ou se eles não existem. Não era como se eu tivesse tido qualquer interação com ela no velho mundo, eu só sabia que ela estava perto do topo de algum ranking secreto de garotas gostosas da escola. Um dia, quando a Yamada tentou tirar sarro dela por isso, ela o dispensou de leve, como sempre.
Ela disse: acredito que os interessados em tais rankings talvez devessem experimentar os aplicativos de namoro que são tão populares entre o público hoje em dia. Acredito que encontrarão o que procuram lá. Você poderia interpretar isso como se ela não estivesse muito interessada em si mesma, eu acho. Ainda assim, se Kashima e as irmãs Takao estão aqui, isso significa: os outros também devem estar aqui. Kirihara Takuto, Oyamada Shogo, Yasuto Morihiro, Sogou Ayaka. Supondo que ninguém mais tenha sido eliminado, é claro. E Kusaba Asagi também está na nossa turma, não é? Ela é tão perigosa quanto Kirihara, mas por motivos diferentes. Enfim, tivemos sorte que Eve não encontrou Kirihara ou Oyamada por aí. Contei a Eve um pouco sobre meus colegas de classe. Entendido. Kirihara, Oyamada, Yasui e Kusaba são os que devemos ficar de olho, então. Ah, e a garota Kusaba Asagi realmente não gosta de ser chamada de Kusaba, então talvez você devesse chamá-la de Asagi. A menos que você queira deliberadamente irritá-la. E essa Sogou de quem você falou? Ela não é uma má pessoa. Devo um favor a ela. Entendo, vou me lembrar disso. Mas não precisamos nos envolver com eles aqui, principalmente se a Deus os estiver acompanhando. Ainda não tenho nenhuma magia proibida. Espero que seja disso que preciso para derrotá-la. Até lá, é melhor que Mimori Touka permaneça morto. É possível que os outros heróis do 2C atrapalhem minha vingança. Há uma boa chance de eu me deparar com alguns deles um dia. Você estava certo em não revelar meu nome para as irmãs Takao. Hijiri era astuta com suas palavras, ela é esperta. Ela seria uma inimiga difícil de enfrentar, se chegasse a esse ponto. Problemática até para você, Tuka? Talvez. Tem outras pessoas que eu também não quero encarar. Eu preferiria lutar contra 100 Takao Hijiris do que contra eles. E existem outros que nem você conseguiu enfrentar? Sim. Meus pais adotivos. Eu não tinha a mínima ideia de como lutar contra eles, eu não conseguiria. Eles são os únicos a quem eu poderia imaginar me render incondicionalmente. Parece que estamos bem próximos, disse Eve. Estávamos nos aproximando da caverna onde Seraz e Liz aguardavam. Vimos cadáveres de monstros perto da entrada da caverna, mas não aqueles que Eve e eu tínhamos matado. Alguns estavam cravados com flechas bem no meio dos olhos. Trocamos olhares. Obra de Seraz. Eve grunhiu, inspecionando os ferimentos de outro monstro. Excelente esgrima. Ela deliberadamente cortou suas gargantas para evitar qualquer risco de seus gritos atraírem mais. Quando entramos na caverna, Slay deu um grito curto. Lady Slay? Era Seraz, segurando sua espada. E, Sr. Tu, sua voz falhou e então ela se recompôs. Sr. Tuka? É bom ver que está seguro. Se segurando para não parecer feliz demais em nos ver. Quando Seraz nos fez sinal para entrar na caverna, Liz também colocou a cabeça para fora. Irmã mais velha. Sr. Tuka. O rosto de Liz estava caloroso, radiante e cheio de alívio, mas no instante seguinte mudou completamente. Ela empalideceu e levou as duas mãos à boca. Slay. Fui pegar Slay de Eve nos meus braços. Seraz, dê uma olhada nela, por favor. Depois de tratá-la, Seraz veio sentar-se ao meu lado. Como ela está? Ela viverá. Entendo. Parece que Pigmaru está realmente muito cansado. O pequeno provavelmente ficará bem depois de um descanso. Então, você está acostumada a cuidar de cavalos? Perguntei a Seraz. Convivo com cavalos desde criança. A Lady Slay é um pouco especial, claro, mas em sua segunda forma é bem parecida com um cavalo comum. Mais cedo, Seraz também cuidou do meu ferimento, envolvendo meu ombro com uma bandagem. Você sabe primeiros socorros e muito mais. Sabe usar o poder dos espíritos, sua espada e sabe como lidar com um cavalo. Eu não poderia esperar mais. Seraz abaixou a cabeça, com uma expressão sombria.
Mas eu ainda sou uma elfa superior desinteressante, não é? Essa não era a reação que eu esperava. Por que você está se preocupando com isso de novo? O que devo fazer para me tornar interessante? Ela perguntou. Bem, se você realmente quer ser mais interessante, eu não recomendaria fazer caretas assim. Talvez seja a minha natureza, ou será que não tenho jeito para isso? Você só precisa aprender a usar o que tem. Suspirei e cutuquei a testa de Serás com meu dedo indicador. Você não entendeu. Qual é? Você é perspicaz e pensa rápido. Os olhos azuis de Serás se arregalaram, ela pareceu feliz em ouvir isso. Eu realmente pareço assim para você, Sr. Tuca? Havia algo estranho em sua voz, ela parecia feliz. Se você não encontrar uma maneira de reconhecer seus pontos fortes como pontos fortes, eles voltarão para te morder. No palácio, creio que me disseram algo bem parecido. Serás riu nervosamente. Estou confiante na minha capacidade de conduzir negociações ou cerimônias sérias, mas conversas informais são bem difíceis. Ah, agora entendi. Talvez você esteja se esforçando demais? Fico feliz que você seja honesta e sensata. Você acha que estou bem do jeito que estou? Ser capaz de bater papo não é tudo. Devo simplesmente aceitar isso? O que? Você acha que eu só estou tentando fazer você se sentir melhor? Serás coçou a bochecha pálida com os dedos finos. Um pouco. Apontei para o colo de Serás, onde suas coxas estavam perfeitamente alinhadas. Minha jaqueta estava sobre elas, rasgada em vários lugares depois da batalha do dia. Havia um kit de costura simples ao lado dela. Algumas pessoas sabem costurar, outras não. Eu sou péssimo nisso, sabia? Mas você não acha que as pessoas são inúteis só porque não sabem costurar, né? Claro que não. É disso que estou falando. Seja lá o que você pense sobre si mesma, estou feliz que você seja do jeito que é. Obrigada. Serás pareceu um pouco inspirada, pegou a agulha e a linha e começou a trabalhar. Ela ficou feliz porque elogiei suas habilidades de costura? Os lábios dela se curvaram suavemente nas bordas. Será que é assim que uma família deveria ser? Dar e receber. Serás Ashireen pode ter esses instintos em perfeito equilíbrio. Serás verificou o meu relógio de bolso. Está quase na hora de trocarmos, ela disse. Já, né? Caminhei com Serás até a boca da caverna e dissipei o durma para acordar Eve. Você vai deixar a Liz dormir um pouco mais? Ela perguntou, olhando ao redor. Sim, vamos dar a ela mais algumas horas. Liz estava encolhida ao lado de Slay e Pigmaru. O pequeno Slime estava compacto como sempre. A caverna era apertada, então os três ocupavam quase toda a área interna. Só havia espaço para mais dois, e um de nós teve que ficar do lado de fora. Partiremos assim que eu acordar, eu disse. Entendido. Eu preferiria ir direto encontrar a bruxa, mas com esses ferimentos e fadiga, isso não parece possível. Estaremos entrando em território inexplorado, precisamos descansar e acumular o máximo de energia possível no caminho. Eve saiu para ficar de guarda. Confiável como sempre. Certo, acho que vou dormir um pouco. Sim, precisamos descansar, disse Serás, dobrando as mangas de algumas roupas para lavar enquanto se sentava em um dos nossos sacos de dormir. Deitei-me ao lado dela, no lugar ainda quente onde Eve estivera dormindo, coloquei o braço sob a cabeça como um travesseiro e fechei os olhos. Eu ainda estava bem acordado. Eu poderia lançar durma em mim mesmo, mas não conseguiria dissipá-lo. Muito arriscado, eu não conseguiria responder a nenhuma ameaça repentina. Não consegue dormir? Perguntou Serás. Ainda estou agitado com tudo o que aconteceu. Bom, é bom só ficar deitado. Serás deu um tapinha no colo dela. Não sei se isso vai te acalmar, mas que tal? Retribuindo o favor. Não estou brincando dessa vez, sabia?
Você também deveria ir dormir. Na verdade, estou tão nervosa que acho que nem consigo dormir. Entendo, ela está dando um show por minha causa. Tudo bem então, vou aceitar a sua oferta. Mexi-me para colocar a cabeça no colo de Seraz. Era diferente de um travesseiro comum, quentinho com o calor do corpo dela. A última vez que coloquei minha cabeça no colo de alguém foi com minha mãe adotiva, anos e anos atrás. Seraz? Perguntei, olhando para cima. Vi seus olhos azuis me fitando por cima do peito. Ei, Seraz. Você está se sentindo cansada? Ah, sim. Acho que sim. Pare quando quiser e descanse um pouco. Sim, Sr. Tuca. Seraz engoliu em seco. Você está fazendo isso de propósito, não é? Tentei me levantar, mas desisti no meio do caminho. O que você quer dizer? O jeito como você está agindo comigo tem mudado ultimamente. Você percebeu então? A minha maneira, sim. Tenho tentado ser mais casual com ela em geral, encontrando um jeito de resolver o nosso relacionamento. Tentei fazer parecer natural, mas acho que não deu certo. Sinto que sou eu quem está dando as ordens agora. Senti que, a menos que eu deixasse claro que sou o chefe, essa linha poderia começar a ficar tênue. Tenho feito o mesmo com a Eve. No começo, achei difícil conversar com ela. Mas, desde que comecei a dar ordens, tem sido incrivelmente fácil trabalhar com ela. Você não gosta? Perguntei, enquanto Seraz olhava para mim. Não, é só que... Seraz colocou as mãos em cada lado da minha cabeça, me prendendo. Por favor, não guarde tudo para você. Eu pareço estar com tanta dificuldade assim? Quando os monstros nos atacaram, você agiu como se pudesse lidar com todos eles sozinho. Você acalmou Eve e Liz, assegurou a elas que tudo ficaria bem. Os dedos finos de Seraz pentearam delicadamente minha franja. Percebi de repente. Você percebeu que eu estava mentindo. Sim. O poder do espírito dela então viu através do meu blefe. Achei que os únicos que conseguiriam enfrentar tantos seriam eu e Pigmaru. Mas se eu demonstrasse que estava um pouco abalado, Eve e Liz também ficariam nervosas. E se Eve se sentisse culpada o suficiente por alguma coisa, eu não duvidaria que ela se precipitasse na batalha em uma missão suicida. Por isso, eu precisava acalmar a todas. Tive que usar todos os aspectos da minha atitude e expressão para fazê-las acreditar que tudo ficaria bem. Mesmo assim, Eve saiu da caverna e veio atrás de mim. Às vezes me assusta que um dia o peso que você carregou sobre si mesmo se torne demais. Que você se quebre de repente. Isso me preocupa. Suas palavras pareciam quase proféticas. Bem, sim. Acho que esse velho clichê é o pior cenário possível, não é? Eu ri. Sr. Tuca? O pior cenário. Eu já estive lá. O apartamento minúsculo em que cresci. O pior lugar imaginável. Seu pirralho, vou quebrar seu braço da próxima vez. Nem olhe para mim, droga. Eu vou te matar. Ei, Touca. Aqui está sua água de lavar louça. Tem mais um pouquinho de água dessa vez, beba. Que cara é essa, Touca? Vou te quebrar, moleque. Por que eu teria um filho? Teria sido bom se você tivesse me poupado do trabalho e simplesmente morrido no útero. Aquele apartamento minúsculo era meu pequeno inferno apertado. Naquela época, nas profundezas da minha intenção assassina em relação aos meus pais, um pensamento era mais forte que todos os outros. Você acha que consegue me quebrar? Venha e tente. Não sei sobre outras pessoas, mas parece que eu não quebro tão fácil. Eu já vivi o inferno. Não há nada pior que alguém possa me fazer. Levantei o dedo do meio para a deusa quando fui mandado para as ruínas do descarte. Depois de tudo isso,
voltei a ser o Touka que fui na minha infância. Se eu fosse normal, este mundo já teria me destruído há muito tempo. Mas, Sr. Touka, você pode acreditar nisso, mas... Serais, interrompi, erguendo a mão direita e colocando-a na bochecha macia de Seraz. Ela não se moveu, não desviou o olhar. Sim. Se você está tão preocupada comigo, então me apoie com todas as suas forças. Eu vou, respondeu Seraz, com a voz clara e autoritária. Ela entrelaçou delicadamente os dedos nos meus. Por favor, permita-me ajudá-lo, Sr. Touka. Quando tirei minha mão de sua bochecha, ela a soltou imediatamente. Mas, por favor, me avise quando estiver com dificuldades e não se contenha. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu ajudarei. Superprotetora como sempre, vice-capitã. Seraz riu. Prefiro que chame de devoção. Se eu tivesse uma irmã mais velha, acho que seria assim. Pensando bem, quantos anos você tem, Sr. Touka? Eu não contei a ela? Quando contei minha idade para Seraz, ela piscou para mim, surpresa. Sr. Touka? Você é mais novo que eu? Mas tipo, os elfos superiores vivem muito tempo, não é? É claro que eu sou o mais novo. É por isso que foi difícil para mim me acostumar a dar ordens. 19, disse Seraz, apontando para si mesma. Essa é a sua idade? Ela assentiu que sim. Mais jovem do que eu pensava. Não. Principalmente considerando o quanto ela sabe e os livros que leu. Imaginei que você já estivesse por aqui há uns 100 anos ou algo assim. Eu disse. Bem, quanto a isso, nos referimos ao período da vida em que podemos usar nossos corpos com mais liberdade como o período ativo dos elfos. Comparados às outras raças, nossos períodos ativos costumam ser bem longos. Então eles têm expectativa de vida longa? Além de anti-envelhecimento, eu acho. Dito isso, alguns de nós refletem a idade da mesma forma que os humanos. Alguns têm períodos ativos mais curtos do que outros, e há até aqueles com expectativa de vida próxima à da humanidade. Então, os elfos superiores tendem a ter uma expectativa de vida mais longa. Mas Seraz tem apenas 19 anos, então é muito cedo para dizer quanto tempo durará seu período ativo. Espere um minuto, quantos anos você achou que eu tinha, afinal? No início ou meados dos seus 20 anos, talvez. Você parece excepcionalmente calmo e sereno. Entendo. Você não vai começar a me tratar como um irmão mais novo agora, vai? Eu disse, brincando. Não. Você é o capitão da nossa brigada do Senhor das Moscas. Você pode ser mais jovem do que eu, mas não posso simplesmente mudar a maneira como ajo em relação à pessoa a quem jurei lealdade. Por favor, não se preocupe. O Senhor das Moscas. Só estou usando essa coisa para esconder meu rosto. Gosto da máscara, mas não tenho muita força de caráter nem nada. Você está errado, Sr. Touka. Seraz aproximou o rosto do meu. Seu elegante cabelo loiro estava levemente afastado das bochechas pálidas. Você já é meu insubstituível, único e verdadeiro rei. De repente, percebi o quão cansado eu estava, e o sono tomou conta de mim de repente, minha consciência caiu em uma escuridão profunda. Touka, você, você. Seraz está dizendo alguma coisa. Eu acho. Não consigo entender o que é. Senti um mal-estar e, em seguida, um calor estranho me invadir. A sensação era boa, mas pairava no limite da minha consciência. Naquele momento, eu me perdi. Seraz Ashirem. Seraz olhou cautelosamente para Touka, dormindo em seu colo com os olhos fechados. Senhor Touka. O senhor está dormindo? Perguntou ela baixinho, mas não houve resposta. Quando sentiu o corpo dele relaxar contra o dela, Seraz soube. Sua expressão era pacífica, ele parecia estar dormindo profundamente. Senhor Touka estava fingindo ser corajoso,
mas devia estar exausto. Ela gentilmente colocou a mão na testa dele, como se estivesse tentando tocar algo frágil e delicado. Ele não reagiu, nem mesmo quando ela sussurrou seu nome novamente, por precaução. É raro vê-lo dormir tão profundamente. Ele sempre parece pronto para entrar em batalha a qualquer momento, para abrir os olhos e começar a lutar imediatamente. Tuca contou a ela sobre seu tempo nas ruínas do descarte e o impacto que isso teve sobre ele, que era muito perigoso se entregar completamente para descansar lá embaixo. Seras não conseguia nem imaginar o quão difícil devia ser para ele passar dia após dia em um lugar de pesadelo como aquele. Ela acariciou carinhosamente os cabelos da testa dele. Mas você escapou daquele pesadelo usando seu próprio poder. Por vingança. E agora, Tuca estava se esforçando ao máximo para atingir esse objetivo, não importava o quanto isso o desgastasse. Senhor Tuca. Havia algo de infantil em sua aparência enquanto dormia. Talvez fosse assim que um garoto da sua idade deveria parecer. Seras de repente sentiu uma onda intensa de amor por ele crescer dentro de si. Como se impelida pelo calor instintivo que crescia dentro dela, ela estendeu a mão e tocou seu peito. Sua figura era magra, mas máscula. Ele era quente ao toque e o calor fluía para a palma da mão dela. Quando foi a última vez que toquei o corpo de um homem? É apenas uma vaga lembrança agora. Quando eu ainda morava na minha cidade natal, lembro-me de ser carregada nas costas do meu pai quando criança. Mas o homem no meu colo não se parece em nada com meu pai. Ele é especial. Isso é algo completamente diferente. Quando eu era criança, nunca imaginei que um dia um ser humano seria tão importante para mim. Seras queria sentir aquele calor humano especial só mais um pouco. Ele vai continuar dormindo? Vou acordá-lo sem querer? Dúvidas flutuavam em sua mente, para frente e para trás, mas seu desejo de tocá-lo ficava mais forte. Será que esse sentimento é tão forte porque eu o reprimi? É a primeira vez que ele se mostra tão indefeso, talvez seja isso que me torna ousada. Os freios estavam soltos, e os sentimentos de Seras em relação a Tuca estavam saindo do controle. O rosto de Tuca parecia tão relaxado e despreocupado. Ela sentiu uma sensação de aperto, mais doce, no peito enquanto acariciava levemente a bochecha de Tuca. Nunca pensei que um dia sentiria isso por alguém. Amor. É claro que Seras já vira a palavra em histórias do mundo todo, desde os tempos antigos até os dias modernos, e ainda assim era algo que só outras pessoas vivenciavam. Mas agora ela sabia que era real, queria tocá-lo, aproximar-se dele. Quanto mais ela viajava com ele, e quanto mais a distância entre eles diminuía, mais forte seu peito batia sempre que o via. Nas histórias, esses amantes se perdiam um no outro, queimando nas tempestades da paixão, acabando por cair nos braços um do outro e... Envergonhada em silêncio pelo calor que se espalhava por seu rosto, Seras tentou controlar a respiração. Naquela época, ela lera todos os livros que conseguia encontrar, de ponta a ponta. Entre eles, estava um volume intitulado Os Atos do Homem e da Mulher na Noite. A jovem Seras não tinha certeza do significado daquilo, mas o conteúdo ainda estava gravado em sua memória. Nunca pensei. Talvez se Sr. Tuca e eu nos tornarmos mais próximos, será que ele e eu faremos as coisas que os amantes fizeram no livro? Tuca se virou durante o sono, o que fez com que um arrepio percorresse seu ombro e a deixasse tensa. Sentiu uma sensação nova, diferente da simples sensação da cabeça dele em seu colo. Ela olhou para baixo e viu o rosto de Tuca aninhado em sua barriga, logo abaixo do umbigo. Ela nervosamente aproximou seu rosto do dele. "Se Sr. Tuca", ela gritou, tentando desesperadamente conter o pânico. Ainda não houve resposta, ele dormia profundamente. Seras deu um suspiro de alívio. Ele só se virou, só isso. Talvez o ombro esquerdo estivesse doendo. Agora o direito está virado para baixo, então. Ele teve sorte de não ter roçado o ferimento na minha perna enquanto se movia. Seras percebeu quão extraordinariamente quente seu corpo agora estava. Decidida a fazer algo antes que tudo saísse do controle, ela cuidadosamente levantou a cabeça dele do seu colo e a deitou no saco de dormir, virando-o de bruços.
Ela olhou para o rosto adormecido dele, mesmo aquele movimento não o fizera se mexer. Eu também devo estar cansada. Ela disse, fechando os olhos. Ela decidiu ir se acalmar, talvez beber um pouco de água. Mas, no momento em que tentou se levantar, suas pernas ficaram dormentes. Não. Minhas pernas devem estar doloridas de tanto tempo ajoelhada. Elas cederam sob ela e ela tropeçou nos próprios pés. Estava prestes a cair em cima de Tuká quando suas duas mãos se estenderam para encontrar o saco de dormir. Embora tenha evitado o pior, seu peito roçou um pouco no de Tuká. Ufa! Ele ainda está dormindo aqui tão profundamente e pacificamente. Ele parecia completamente indefeso. O rosto dela estava tão perto do dele, mas ela não conseguia desviar o olhar. Tudo o que escapava de seus lábios eram arfadas quentes e ofegantes. Era como se todos os outros sons das palavras tivessem sido bloqueados. O rosto desprotegido dele estava tão perto do dela agora. Tão perto. Tuká. O calor percorreu todo o seu corpo e, por alguns instantes, ela perdeu a consciência. Quando ela se recuperou, seus lábios estavam tocando os dele. Ela aproximou o corpo do dele. Seu peito mal o tocará um instante antes, mas agora ela estava completamente sobre ele. Sentia o coração dele batendo. Será que o bater do meu coração vai acordá-lo? Será que vou tocar em seu ombro esquerdo machucado? Essas eram suas únicas preocupações agora. Todo o resto dentro dela havia parado de processar o que estava acontecendo. Para Serás, foi como se o tempo tivesse parado quando seus lábios se tocaram. Serás percebeu que sua respiração estava pesada. Não era apenas sua cabeça, todo seu corpo estava sendo tomado pelo mesmo calor misterioso. Tuká vai acordar ou não? Era tudo em que ela conseguia pensar, tudo em que ela podia basear sua decisão. Se ele acordar. Se ele estiver acordado, então eu. Serás ofegou, recuperando a compostura. Ela afastou os lábios dos dele, puxando seu corpo em chamas para trás num piscar de olhos. Um ato indigno de uma cavaleira que jurou lealdade ao seu rei. Impensável. Um ato que turva meu juramento. O calor que Serás sentiu dissipou-se rapidamente, e um suor frio formou-se em sua testa. Ela limpou a boca, o rosto empalidecendo. E eu me empolguei. Ondas de arrependimento a atingiam de todos os lados. Ela sentiu a culpa crescendo dentro de si e um profundo constrangimento se espalhando pelo seu peito. Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu antes, quando meus sentimentos por Tuká se tornaram excessivos e eu perdi o controle. Mas isso não justifica. Será que estou fadada a me perder em paixões como essas? Isso não pode ser verdade. Serás não conseguia acreditar em si mesma. Mais do que tudo isso, isso não estava certo. Fazer assim? Assim. Quando Tuká está acordado, sou forçada a esconder meus sentimentos por ele. Mas empurrar todos esses sentimentos para ele agora, enquanto ele está dormindo, é errado. Serás sentiu uma onda repentina de ansiedade crescendo dentro dela. E se ele acordasse no meio do caminho? O pensamento lhe causou um arrepio na espinha. Suas mãos se moveram inconscientemente para os lábios ainda úmidos. Se ele estivesse acordado, como eu explicaria isso a ele? A culpa e a autocensura a deixavam tonta, então ela se virou e se deitou, de costas para ele. Mas, por mais que tentasse, Serás não conseguia dormir. Seu coração batia mais forte do que nunca, não no ritmo apaixonado de antes, mas agora, temeroso e em conflito. Devo falar com ele sobre o que aconteceu? Sim, preciso. Preciso, com certeza. Esconder a verdade é o jeito do covarde, o jeito desprezível. Mas como eu explicaria? Com essa única atitude, eu arruinei toda a confiança que Tuká construiu em mim? Se eu confessar a ele, ele não perderá completamente a fé em mim? Esse turbilhão de sentimentos a assolava, sem dar sinais de que iria parar. Serás se viu completamente incapaz de dormir.
A única maneira de eu poder descansar agora seria se Tuca usasse sua habilidade para me fazer dormir. Não, algum dia num futuro próximo, eu tenho que contar a ele. Mesmo que ele não decida me perdoar. Não posso manter isso em segredo para sempre. Será se encolheu, sentindo como se estivesse prestes a chorar. Mas eu... Senhor Tuca, me desculpe. Só mais um pouquinho. Por favor, me dê um tempinho a mais para criar coragem e confessar. Só mais um pouquinho. De repente, ela ouviu Tuca se mexer atrás dela. Mimore Touca. Minha consciência voltou para mim. Olhei para o meu relógio. Mal dormi. Acho que já faz uns 10 minutos que adormeci, mais ou menos. Olhei para Seraz. Ela estava deitada de lado, de costas para mim, mas parecia ainda acordada. Tive uma sensação estranha. A parte superior do meu corpo estava envolta em bandagens, com apenas parte da pele exposta, mas havia um calor persistente ali. Havia algo mais. Levei o dedo aos lábios. Estavam quentes e úmidos, algo incomum. Olhei para Seraz em silêncio. Senti suas emoções, vergonha, nervosismo, consternação, culpa e autorreflexão, tudo misturado e emaranhado como uma só. Não consegue dormir? Perguntei enquanto me sentava e bagunçava meu cabelo. Os ombros curvados de Seraz se encolheram em resposta, e ela respirou fundo antes de responder. Eu sinto muito. Por que ela está se desculpando? Pelo quê? Dê desculpe. Eu deveria fingir que não percebi nada de errado. Quer que eu te coloque para dormir? Provavelmente é o melhor para ela agora. Sim. Por favor, ela disse, seu corpo todo se contraindo um pouco. Durma. Comecei a ouvir aquela respiração familiar e regular dela. Ela se virou em seu sono, olhando para o teto da caverna. Olhei para ela com o canto do olho e suspirei. Desde a nossa briga com Sivid, ela vinha tentando manter distância e a situação estava ficando estranha. Acho que ela imaginou que seus sentimentos só atrapalhariam minha vingança. Ainda assim, ela foi mais ousada do que eu esperava. Tudo isso aconteceu tão repentinamente para ela. Seu corpo e sua mente estavam completamente exaustos daqueles dias solitários em fuga. Então, ela finalmente encontrou alguém em quem sentia que podia confiar, e essa pessoa acabou salvando sua vida. Se eu estivesse no lugar dela, resgatado por alguém, eu poderia muito bem ter me apaixonado por essa pessoa também. Eu pretendia dormir depois dela, mas perdi a consciência primeiro. Deitado ali, com a cabeça no colo de Seraz, adormeci completamente. Quando isso aconteceu? Perguntei-me baixinho, olhando para Seraz. Seu peito subia e descia lentamente a cada respiração. Quando comecei a confiar tanto em você?